Celluloid, que se propõe a trazer uma maneira de fazer concorrência no Ruby mais agradável do que thread include. Então, eu sou esse, essa é a cor que eu fico quando o computador faz o que eu não mando. E desde 2005, que foi quando eu comecei a mexer com o Ruby assim, efetivamente, com o Rails 1.0, que nem quase todo mundo, eu ouço que o Ruby já era. O Ruby vai morrer, o Ruby não pode sobreviver sem tal coisa, e já houve várias coisas que iriam matar o Ruby. O Ruby não escalona, o Ruby não serve para projetos grandes, porque é difícil navegar o código contra a natureza dinâmica, e mais atualmente o Ruby obviamente vai ser enterrado pelo Node, porque o Ruby não tem uma história de concorrência legal. E eu quero começar lidando com dois conceitos assim, que são tratados como se fossem o mesmo. A primeira coisa é que concorrência não é paralelismo. Node é concorrente, mas não é paralelo. O Ruby MRI é concorrente, mas não é paralelo. Qual é a diferença? A concorrência é uma divisão contextual no seu código em que dois pedaços de código vão ser executados e vão terminar em algum tempo no futuro. E esse método de execução pode ser paralelo ou pode ser por várias outras técnicas. Você pode entremear, você dá um tempo para um tempo para outro. Então você já tinha threading mesmo quando você tinha um processador só. Então o Ruby ele tem concorrência. E aí o pessoal se pergunta, mas por que a história do Ruby em concorrência não é legal? O Ruby é tão fofinho, o Ruby é tão legal, ele tem tudo. E a verdade é que no Ruby as coisas não são tão maneiras assim. A primeira coisa que a gente tem é a famosa trava global, chama de GIL, Global Interpreter Lock, que existe apenas na implementação do Max, que é a implementação que quase todo mundo usa. Então, o que essa trava global faz? Ela impede que dois threads rodem o seu código em paralelo. Se eu tenho código Ruby num thread e código Ruby em outro thread, o interpretador, mesmo que o sistema operacional pudesse executar as duas coisas ao mesmo tempo, o interpretador do Ruby diz, agora você vai, agora você vai, agora você vai, agora você vai. E isso é bom? O pessoal da Ruby Core diz que sim. Isso é ótimo porque tem um bando de bugs de threading que você não vai ter, threading é difícil e tal. Isso, em especial, afeta as extensões em C. O pessoal que faz extensão de Ruby em C não está nem aí se é thread safe, se não é. Eles fazem qualquer coisa e sabem que vai funcionar porque eles não têm preocupação com evolução de memória. O interpretador vai dar um jeito. E a solução não vai vir de cima. Assim, ninguém vai tirar essa trava global, ou pelo menos ninguém no Ruby C, porque o próprio Max diz que ele não é um cara de threading. Ele não é uma coisa que ele sabe, ele prefere que a comunidade resolva. Só que como é que você resolve uma coisa que está no interpretador? A solução hoje em dia é você usar o JRuby, usar o Rubinius, mas o Ruby que 90% das pessoas usam não possui uma história de paralelismo. Então, voltando assim, o que thread oferece, afinal? Assim, o que é um thread? O thread é um jeito fácil, de baixo custo, de você ter um contexto de execução concorrente, ou seja, fazer uma outra coisa que não é a coisa principal no seu código. A gente sempre tem um contraste com o processo. Então, por exemplo, o Unicorn, que é um servidor de aplicação que muita gente usa. O Unicorn ele não é threaded, ele gera workers, cada worker é um processo Ruby que está rodando sobre um Rails lá separado, a tua aplicação Rack separado. A diferença entre um e outro é justamente o custo para você subir um thread em relação a subir um processo. O thread fica no mesmo espaço de memória, no mesmo espaço de execução do teu processo original. Então, isso significa que mudar para um thread, executar uma coisa no thread é mais barato, significa que você dividir o contexto com um thread é mais barato, porque para um processo eu tenho que copiar a memória, no caso dos Ruby mais modernos eles usam técnicas diferentes, mas você tem que passar todo o recurso da aplicação para lá, subir um Rails novo, subir um Sinatra novo, quer que seja. Então, um processo é muito mais custoso. Mas até agora está funcionando, porque o pessoal diz, mas funciona, é um jeito testado, é o jeito Unix, só que funciona agora. Assim,
pensa que a gente tem 4 núcleos, então eu vou subir um processo para cada núcleo. Cada processo do Rails, vamos dizer que ocupe 300 MB de memória. A gente tem 4, mas daqui a pouco a gente vai ter 16, daqui a pouco a gente vai ter 32. Imagina você ter que multiplicar por 300 todo o processo que você sobe só porque você quer ter paralelismo. Então, desperdiçar recurso é feio. Assim, a gente está num momento histórico que é meio limítrofe. Daqui a pouco vai ficar complicado rodar o como a gente roda hoje. E aí, assim, tá, você está convencido, você está achando maneiro, thread e tal, só que você lembra que você ouviu na faculdade que um amigo seu está traumatizado desde que usou thread pela primeira vez, porque thread é muito difícil. Thread tem um bando de problemas, né? É impossível fazer um programa que funcione corretamente. E de fato, assim, tem questões para as quais você tem que atentar. Não é a mesma coisa, não tem o mesmo fluxo da tua aplicação sequencial, você tem que pensar em questões que, numa execução sequencial, você separasse em processos que você não teria, mas também não é nada fora desse mundo. Né? Então a gente sempre ouve essa questão de thread safe. Né? Thread safe é um código que possa ser executado por mais de um thread em paralelo e que não gere nenhum problema de corrupção de memória, corrupção de dados, etc. Tá? Então eu vou começar com um exemplozinho assim, do que é um problema clássico de thread. A gente tem uma scriptzinha que representa um pedido, esse pedido está pendente, né, se o status for pending, e tem um thread embaixo, tem um código embaixo que dispara 5 threads e pergunta: esse pedido está pendente? Se estiver pendente, coleta o pagamento. Tá? Então, como é que a gente pensa que isso vai ser executado? Um thread vai chegar, vai ver que está pendente, vai coletar pagamentos próximos quando chegarem no order pending e virem que não está mais pendente, não vão fazer nada, certo? Só que é isso aqui que acontece na prática. Tá? Eu estou rodando com MRI mesmo. Então, na primeira vez que eu rodo, acontece que eu estou prevendo. Ele coleta o pagamento uma vez só, mas na segunda ele coleta 4, na terceira ele coleta 4, na quarta ele coleta 3. Tá? E por que isso acontece? Então, que merda é essa? Então, esse é um exemplo clássico de race condition. Eu tenho 2 threads, eles estão perguntando por uma coisa e o sistema operacional ele prioriza, ele vai trocando quem está em execução. Né? Ele tem um scheduler que chama. Então, o primeiro thread, vou mostrar aqui um exemplo, então o sistema operacional escolhe o primeiro thread para executar. O primeiro thread chega até aquele if order pending, aí ele tem a resposta true, aí o sistema operacional diz: não, agora vamos executar o thread 4. Aí o thread 4 vai if order pending e coleta o pagamento. E aí o sistema operacional volta para o 1. Aí ele vai executar a linha depois do if order pending, que é coleta o pagamento. Então ele coleta o pagamento de novo. E aí volta para o 4 termina de executar, e os outros aí, quando eles vão passar, por acaso eles foram depois, eles viram que não tinha que coletar o pagamento. Tá? Então, esse é um caso clássico de race condition que chamam de check and set. Eu estou perguntando, aí na hora que eu vou setar, um outro thread vai executar, ele vai fazer a mesma pergunta e eu estou parado na pergunta. Tá? Então a solução clássica para você resolver isso é usar um mutex, que é mutual exclusion, que em algumas linguagens chamam de critical section, no Java chamam de synchronization, synchronize, etc. Tá? Então, o mutex ele é uma exclusão mútua. Quando eu estou com o mutex, um outro thread não pode mexer na área que eu estou sincronizando. Tá? Então, eu vou contrastar o mesmo código com mutex e sem mutex. Tá? Então, eu vou criar 10 threads, em cada thread eu vou colocar 1000 vezes um valor qualquer num array. Tá? Então, na esquerda eu tenho código sem mutex, na direita eu tenho código com mutex, e a diferença é só essa mesmo. Então, eu vou executar isso primeiro no Ruby MRI, misteriosamente funciona. Tá? Eu vou rodar no JRuby e imediatamente eu tenho um erro de concorrência. Ou seja, eu não posso ter, ele detecta valores inválidos de array de conta de notificações não sincronizadas. Por que o Ruby MRI dá o resultado certo? Porque ele tem a bosta da trava. Ele trava, então só um executa de cada vez, eu nunca tenho contenção de recurso. Já com o mutex, tanto no JRuby quanto no Ruby, isso roda sem nenhum problema. Tá? Eu tenho 10.000 no final das contas.
Tá? Um outro problema clássico é o deadlock, que é o seguinte, vamos dar um exemplo só falar. Eu tenho duas contas de banco. Tá? Eu tenho dois threads, um thread está transferindo da conta A para a conta B e o outro thread está transferindo da conta B para a conta A. Cada conta tem um saldo. Então, toda vez que eu vou operar no saldo, eu tenho de alguma maneira proteger a atualização para não vir outro thread junto e também mexer naquele saldo. Então, eu preciso do mutex. Então, eu vou no primeiro, eu pego o meu mutex, eu vou no segundo, eu pego o mutex. Então, nesse thread 1, eu estou transferindo de A para B. No thread B, eu estou transferindo de B para A. Então, no thread 1, eu vou pegar o mutex de A, vou tentar pegar o mutex de B e vou transferir de A para B. No thread 2, o contrário. Só que os dois são executados em paralelo. Chega um momento em que o thread A, que é o mutex de thread B, e thread B, que é o mutex de thread A. Nenhum dos dois consegue avançar. Eles estão parados, um tentando pegar um mutex do outro. Então, isso é um deadlock thread. O código para de executar. Eles estão esperando a liberação de um recurso. Tá? E eu tenho um outro tipo de trava, que é o live lock. Eu sei, eu tenho um problema com o mutex, então tem um jeito de eu perguntar se o mutex está livre. Só que eu fico perguntando se o mutex está livre, porque o mutex nunca está livre, o meu thread está executando, mas ele está num loop querendo o mutex. E não sai dali. Então eu chamo de live lock. Tá? E o que acontece? A gente não vai melhorar muito o nosso jeito de raciocinar sobre isso. O jeito que o kernel paraleliza as coisas, o jeito que o interpretador funciona, tudo isso a gente tem que ter em mente além do nosso domínio. É óbvio que vai ter falhas, é óbvio que a gente vai ter questões como essas anteriores no nosso código e elas são infernais de resolver em produção. Então, a gente tem que pensar em outras maneiras de resolver esse problema. E as pessoas estão pensando nisso, desde os anos 60. Né? Então, a gente tem abstrações e aqui eu listei alguns dos usos mais comuns hoje em dia, né? Que é Software Transactional Memory, ou seja, eu tenho um tipo de memória transacional que faz com que toda operação seja atômica, ou ela ocorre ou ela não ocorre, então ela é sempre thread safe. Eu tenho um outro método que é Communicated Sequential Processes, que é o que o Go usa. Então eu tenho os Go Channels. Quando eu tenho dois Go Channels executando ao mesmo tempo, existe um mecanismo que usa essa formulação para evitar que os dois briguem por um recurso. E o terceiro tipo mais comum é o Vector Model, um modelo de atores que está presente no Erlang, na JVM está bem proeminente no Acar, e no nosso caso, que é o que eu vou falar hoje, é o Celluloid. Então, actors. Eu fiz esse lindo desenho há muito tempo, pensando que eu ia fazer essa palestra, muito emocionante. Então, o que é o Vector Model? O Vector Model é uma formulação que foi feita em 1973, ou seja, tem mais de 40 anos, por um cara chamado Carl Hewitt, uns colegas dele, e eles pensaram nisso dizendo, daqui a alguns anos a gente vai ter centenas, talvez milhares de núcleos executando código, a gente tem que ter uma solução para isso, porque o jeito que a gente está programando hoje não funciona. Bom, o jeito que eles estão programando em 73 é o jeito que a gente está programando em 2014. Então, continua não funcionando e por isso que esse modelo é relevante para a gente. E a implementação comercial mais famosa é a do próprio Erlang, que foi um projeto financiado pela Ericsson, encabeçado por um cara chamado Joe Armstrong, e ele basicamente trouxe isso para ter um modelo de concorrência que funcionasse em telefonia e que desse bastante estabilidade, sabendo que software dá problema, e que permitisse, sobretudo, que eles fizessem upgrade ao vivo, live upgrade com o sistema rodando. Eu quero subir a versão do código, mas eu não posso parar o sistema. Então, como é que eu faço isso? Tem propriedades do Vector Model justamente que resolvem isso. Um actor, ele é uma unidade de concorrência totalmente independente dos outros atores, e essa unidade de concorrência tem um endereço. Então, como é que um actor fala com o outro? Um actor fala com o outro mandando mensagens. E aí, mandar mensagem não é exatamente o que fala que a orientação do objeto é? Mais ou menos. Assim, um objeto, quando você manda uma mensagem, você vai lá, pega ele pelo bracinho e fala, faz o que eu estou pedindo, e senta do lado dele esperando ele terminar. Né? Então, o objeto, ele naturalmente bloqueia nas formulações tradicionais que a gente tem. Um actor, ele é sempre assíncrono. E a outra coisa é que eu só me comunico com um outro ator pelo endereço dele. Eu não sei qual é o objeto, eu não tenho uma referência direta para ele. Então, isso significa que
eu não posso nem segurar no bracinho, porque não tem braço nenhum ali. Né? Eu tenho que mandar para a caixa de correio dele, e quando ele vir aquela mensagem, ele vai pegar aquilo ali e vai executar o que eu quero. Isso significa também que um ator ele não sabe quem foi que mandou a mensagem para ele. Né? Então, as coisas são totalmente assíncronas mesmo. Para eu poder responder, eu tenho que passar uma referência para mim, para ele, ou usar algum mecanismo de publicação que a gente compartilha. Tá? Então, um actor ele manda mensagens assincronamente, ele não oferece nenhuma garantia de ordem, ou seja, a gente tem que levar em conta que se eu mandar 3 mensagens aqui, para mim são sequenciais, não necessariamente elas vão ser processadas sequencialmente lá. Né? Isso tem implicações, mas isso também é uma coisa muito poderosa, porque se eu não falo diretamente com o actor, significa que não me interessa quem está lá atrás, só me interessa que a mensagem chegue na caixa dele. Tá? Então, no caso do Erlang, isso permitiu, por exemplo, que eu fizesse um live upgrade, eu tenho o actor, eu tenho a mailbox dele. Eu jogo fora esse actor, substituo por uma versão nova, as mensagens estão aqui esperando para serem processadas, eu processo. Isso significa também que eu posso pegar e distribuir um ator para outra máquina. Eu posso pegar e jogar em outra máquina, e para quem está consumindo o serviço, para quem está chamando aquele actor, isso não faz a menor diferença. Tá? E o Celluloid é justamente a implementação disso em Ruby. Né? Ele foi criado por um cara chamado Tony Arcieri, que é um cara que já tentou fazer uma linguagem chamada Raya, que era tipo um Ruby em Erlang, antes do Elixir, do José Valim. E também já fez um vector model bem ao modo Erlang no Ruby chamado Revector. E ele considera que o Celluloid ele pega threads e coloca on Rails. Ele te dá um caminho para você fazer programas concorrentes de maneira fácil, que mesmo um iniciante consiga tratar sem saber todos aqueles outros problemas lá de deadlock e tudo mais, e que não sejam muito chatas de debugar. Né? Então, os atores do Celluloid, eles são objetos que são atores. Ou seja, ele dá uma sintaxe que fica bem familiar para quem está com um ator. Então, quem está, no Ruby. Então, aqui, para eu criar um ator, eu só tenho que incluir esse módulo Celluloid. Tá, então, eu defini um ator aqui, Chocolate Cake, e eu quero que ele perca uma fatia toda vez que eu chamar esse método. Então, eu vou fazer uma demonstração rapidinha de que implicações isso tem, para a gente entender como é que a gente vai programar isso. Bom, eu estou aqui, tá dando para ver bem, melhor colocar maior. Aqui não tem como. Tá bom? Tá. Então, eu vou criar esse ator aqui. Tá? Então, eu tenho esse cake aqui, amigão. Cake. Então, a primeira coisa que a gente vê é que ali, tá vendo, ele dá um Celluloid Actor Proxy. Eu não tenho o modelo, eu não tenho o objeto em si. Tá? Ele é um proxy que está no meio, que no caso do Celluloid faz o papel da mailbox. Esse cara intermedia as mensagens que vão ser enviadas para o ator interno. Então, como eu disse antes, o modelo de atores ele é assíncrono por padrão. Mas o Celluloid ele faz uma concessão para as coisas ficarem familiares para o Ruby. Se você chama o método loseSlice aqui no Celluloid, eu coloquei um sleeper justamente, ele vai bloquear por 3 segundos, vai printar o que eu disse e vai retornar true. Só que isso não faz muito sentido se você quer computação assíncrona. Então o Celluloid ele tem um método chamado async, tá? E justamente ele volta imediatamente e quando ele executar, ele vai printar aqui o negócio com a contrapartida de que eu não tenho o retorno do objeto. Aquele true ali nunca apareceu para mim. Tá? E aí tem um terceiro método, que é future, tá? que me interessa. Esse cara vai executar em algum momento. E na hora que eu chamar r.value, eu vou ter o valor daquela computação assíncrona. Tá? Ele vai executar e eu vou ter essa computação futura num objeto que eu possa consumir. Bom, então, esse é o básico. Assim, eu incluí isso, eu já tenho um ator. Tá? Eu já posso começar a trabalhar com o Celluloid. Tá?
Então a primeira coisa é que não tem mais deadlock, né? Pelo menos potencialmente. Você não vai colocar... Se você fizer um projeto Ruby tradicional em que as coisas fiquem encapsuladas ali dentro, você não tem como ter deadlock. Você não tem nenhuma estrutura que você esteja dividindo com o trator. Né? Existe a possibilidade se você quiser fazer isso, mas a não ser que você queira fazer merda, você não vai ter pelo menos deadlock. Tá? A outra coisa é que a gente tem a tolerância à falha. E que a tolerância à falha eu vou elaborar aqui na frente, mas isso advém justamente de eu nunca ter o objeto em si, eu tenho o ator na frente. Tá? E a tolerância à falha ela vem por dois mecanismos. Ela vem por links, que são ligações entre dois objetos, e ela vem por supervisores. Tá? Então eu vou demonstrar as duas coisas aqui na prática rapidinho, para a gente ter uma noção de como é isso. Então eu tenho outra classe aqui, tá? Leite integral. Tá? Eu tenho construindo o meu cake aqui, eu vou criar um. E se a gente olhar, esse leite ele só tem uma método que é spoil, que é estragar. Tá? Então, quando chama spoil, ele lança uma exceção. E o que acontece quando eu ligo um ator ao outro? Se eu primeiro lançar essa exceção aqui, ela vai ser lançada normalmente. Tá? Eu não tenho nenhuma ligação entre o bolo e o leite. Tá? Mas se eu linkar o bolo com leite e o leite estragar, a gente vai ver aqui que, primeiro, ó, o whole milk trashed, né? Então ele deu problema, o leite integral aqui, tá? E em seguida, por conta do problema que ele teve, o bolo também foi para as cucuias, tá? Porque um ator estava ligado ao outro. E isso é legal porque, por exemplo, eu quero lidar com computação assíncrona, então eu não vou saber quando uma exceção é lançada, mas eu quero que, se der problema, eu seja informado de alguma maneira. Tá? Então o link ele me dá isso. E a informação ela pode me matar, né? É um pacto de sangue, a gente morre junto, ou eu posso usar isso aqui como um trunfo para eu poder fazer alguma coisa quando o leite estragar. Então eu vou criar um bolo novo. Vou criar um leite novo. Tá. E agora, quando eu pedir para o leite estragar, o meu ator bolo vai ser informado, mas eu não vou morrer. Então, talvez quem coma o bolo vai morrer, mas... Tá. Então, o que rolou aqui? Acho que você esqueceu de definir a classe. Qual classe? Já cliquei? Deixa eu copiar aqui. Tá, beleza. Agora deu para... Então assim, o leite morreu, mas eu só recebi a informação de que algum ator ao qual estava ligado morreu, provavelmente foi o leite, tá? E pronto, eu não morro. Então se eu falar com o meu, ele está morto, tá? Mas o bolo ainda está vivinho e eu posso dar um slice aqui fofinho e arriscar minha sorte aqui mesmo. A outra coisa é o esquema de supervisão. A supervisão ela vai além do link e ela permite que o ator que morreu seja reiniciado de alguma maneira. É como você pegar o seu computador e está dando problema, você dá boot e quando você volta ele está funcionando. Então, ótimo. Né? O Erlang e o modelo de atores, como o seu Lloyd entende, eles abraçam isso como uma feature. Eu quero fazer isso, porque não interessa por que morreu, eu quero que volte. Então, eu vou aqui supervisionar o leite, tá? E quando eu pegar esse supervisor, eu vou mandar o leite estragar e a gente vai ver que ele vai lançar uma exceção aqui, nosso código pra caramba, tá?
Então aqui ele sabe que o leite está ruim, mas ele vai recuperar esse leite. Então, na outra vez que a gente limpou, a gente viu que o leite estava morto. E o leite está vivo. Tá? Então ele pegou aquele cara ali e ele disse, ele morreu, mas tudo bem, eu quero que ele volte à vida, né, seja num raio e tal. Então ele vai pegar e vai colocar esse cara aqui para a gente trabalhar de novo. Isso, imagina para a telefonia, isso é vital. O sistema de sinalização entre as pontas morre. A ligação caia, mas eu não quero que o meu sistema todo caia e eu não quero que manualmente ou que o meu código tenha que tratar o caso dele cair. Eu só quero simplesmente que o sistema de sinalização volte. E quando a próxima ligação vai funcionar normalmente. Então, o que o modelo de atores traz para a gente no Celluloid também? É a possibilidade de computação distribuída, como eu tinha falado. Se você tem a referência do ator, você pode pegar e jogar ele em outra máquina, e o Celluloid tem um projeto chamado D-Cell, que é o Distributed Celluloid, para isso. E outra coisa também é a